Olá pessoal, hoje eu vim responder a tag Meu Passado Me Condena, que eu tava vendo as perguntas e eu achei muito a minha cara assim, e então vamos lá as perguntas. Primeira pergunta, já cortou o seu próprio cabelo e se arrependeu disso? Gente, eu era o mestre de cortar o cabelo eu mesma. Então tem uma história muito legal, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, eu era apaixonada por Sandy Júnior e eu queria ter meu cabelo repicado, igual da Sandy, com a franjinha de lado. E a minha mãe não deixava de jeito nenhum eu cortar meu cabelo daquele jeito. Não sei porquê. E aí, a inteligência, que a gênia, foi lá e partiu o cabelo bem no meio, pegou a tesoura e cortou no topo. Bom, eu queria ficar parecendo a Sandy e fiquei igual o pai dela, de tão assistir o Chororó, quando tinha o cabelo espetado. Então, eu me arrependi muito porque ficou ridículo, que ficou com o cabelo tudo espetadinho só desse lado, o outro lado ficou enorme. E a minha mãe ficou muito brava comigo e fez eu cortar meu cabelo no ombro bem Chanelzinho assim, acho que pra cima do ombro, mais pra Chanel. E eu fiquei muito revoltada. Nossa, foi uma época muito feia, aquela época de quase virando adolescente, tava muito esquisito. Então, sim, eu me arrependo. Segunda pergunta. Já brigou com uma amiga ou amigo por motivos inúteis? Óbvio, eu acho que toda criança briga por coisas bobas, assim. Então, eu não era muito de brigar, mas eu tinha, assim, eu sempre tive pavor que as pessoas peguem as minhas coisas. Eu não gosto. Assim, minhas amigas, tudo bem, a gente ia sair, eu arrumava, vamos pegar essa daqui, aí tudo bem. Mas quando a pessoa não tem intimidade comigo e fica mexendo as minhas coisas, eu não gosto. Então eu lembro que quando foi no jardim, eu era bem pequenininha, essas coisas minhas desde pequena, a menina, minha mãe pegou um lápis meu e escondeu de mim pra eu não levar pra escola, não sei porquê. Minha mãe também tem umas manias muito doidas. E a menina foi e apareceu no outro dia, e era uma menina que eu não gostava, que a gente não dava certo, muito brigona na escola, com um lápis igual. Gente, era um lápis, assim, comum, era um lápis de escrever azul metálico. E eu encuquei que ela tinha pegado o meu lápis, e foi uma maior briga na escola, teve que chamar os pais, e a minha mãe ficou morrendo de vergonha porque ela que tava com o meu lápis e não tinha me avisado. Mas isso foi culpa da minha mãe, quem mandou ela esconder meu lápis. Terceira, já quebrou algo e fingiu que não foi você? Óbvio, eu já fiz muito isso. Quebrei e fingi que não fui eu. Não lembro alguma história assim magnífica agora. 4. Já tocou a campainha do vizinho e saiu correndo? Gente, eu já fazia isso muito. Teve uma época que, a partir da 4ª série, minha cidade é pequena, então eu moro praticamente perto do centro. Agora ela tá crescendo bastante a cidade, mas mesmo assim, sempre foi perto das minhas 2 escolas que eu estudei. Então, a partir da 4ª série, eu ia e voltava a pé. Então, a gente voltava tocando a campainha de todo mundo na rua. E depois de grande, a gente ainda brincava disso. Eu confesso que me dá saudade ainda de apertar umas campainhas. Hoje em dia não é campainha mais, é interfone, a maioria. Mas mesmo assim. 5. Já passou o trote? Eu sempre fui muito tímida pra algumas coisas, na verdade, porque eu não gosto muito de falar no telefone. Eu falo um pouco baixo e vocês já devem ter percebido que o meu vídeo é bem baixo, eu tô quase gritando pra sair mais alto agora. E nunca ninguém entende o que eu falo no telefone. Todo mundo fica assim, hã? Quê? Pode repetir? Então, ou senão entende tudo errado. E eu peguei trauma disso, eu odeio falar no telefone, sinceramente. Pra pedir pizza, além da vergonha também, eu não... Então eu não passava trote. Os meus amigos passavam e eu ficava perto, vai, faz, e ria bastante. Mas eu já participei e nunca tive coragem porque eu sempre gaguejo na hora de passar o trote. 6. Já fez parte de uma gangue? Gangue não, a minha turma
do ensino fundamental, que na verdade a gente estudou do pré até a oitava série juntos, a gente era uma turma muito unida. Então, assim, não era uma gangue, porque era a maioria da turma. Se um aprontasse alguma coisa e a coordenadora chegasse e falasse: vocês vão levar advertência se você não contar. A gente não contava. Então, acho que gangue não, mas era uma turmona. E eu tinha muitos amigos quando eu era adolescente, criança, assim. Foi uma fase bem boa. 7. Brincava de verdade ou consequência? Conte uma história engraçada. Eu sempre tive receio de brincar de verdade ou consequência, mas eu sempre brincava, eu nunca parei algumas coisas por medo, eu sempre participava. Só que a maioria das vezes eu falava a verdade, então eu tinha medo da consequência e não da verdade. Mas eu me lembro uma vez que eu não lembro qual que era a pergunta, mas eu tive que beijar o chão. Então, essa foi alguma história assim que eu lembro. Não tem uma história extraordinária, engraçada, alguma coisa assim, não. A gente pegava leve com essas coisas. 8. Já pegou alguma coisa de alguém sem ela te emprestar ou dar? Não, porque eu odeio que faça isso comigo, então eu não fiz isso com outra pessoa. Eu sempre pedia. A gente sempre, as minhas amigas, assim, a gente sempre brincava brincava não, quando a gente ia sair, que a gente começou a sair até relativamente cedo, pra festinha, essas coisas, aniversários, a gente sempre marcava na casa de uma, e aí aquilo ali a gente podia abrir o guarda-roupa, pegar, ou a gente pegava, levava as roupas e a gente escolhia. Então, coisa assim, normal de adolescente. 9. Já colou em prova? Gente, eu tenho uma história muito, muito, assim, cabulosa, digamos, de cola. Na faculdade, eu juro por Deus que eu não colei. A faculdade eu levei muito mais a sério, assim, então eu precisava aprender mesmo, até que eu repeti 2 matérias, mas enfim, isso não vem a casa. Quando essa turma minha da minha escola, do ensino fundamental, que a gente estudou até a oitava série juntos, a gente era muito, muito custoso. Desde o pré, a escola sempre falava: vocês são a pior turma. Não que isso seja um mérito, mas longe de mim querer incentivar alguém a fazer isso. Mas, gente, era assim, muita matéria, muita coisa, muito chata. Eu falo que eu faço 5 faculdades, mas não faço ensino médio de novo, nem o fundamental. Enfim, a gente tinha prova de história e a professora de história sofria muito na mão da gente. E era depois do recreio e ela tinha aula com a gente no primeiro horário. Então ela ia fazer revisão da prova, se alguém tivesse alguma dúvida e coisa e tal. E a coordenadora chegou com um pacotão de provas dessa grossura e só com uma faixinha de papel em volta da prova. E colocou em cima da mesa da professora. E eu olhava a prova me olhava. Eu olhava a prova me olhava. Falei assim, gente, alguém estudou? Ninguém tinha estudado pra colar, porque a gente colava muito. E aí, eu falei assim, já sei. Tinha a amiga nossa que sentava bem na beirada, assim, ela é bem nerd. E ninguém ia desconfiar dela. Então eu falei assim, fulana, pega uma prova, só uma, que eu vou chamar a professora lá no fundo. E a gente vai tumultuar em cima dela e você puxa a prova. E esconde e a gente responde depois. E assim fez. Eu chamei a professora e veio aquele tanto de gente junto e ela puxou e pegou. Quando foi no segundo horário, eu nunca vi a sala tão quieta igual ela tava. Todo mundo num silêncio, muito silêncio. E aí a gente foi responder, eu fiquei lá junto com os nerds assim, e respondeu. E todo mundo copiou no braço, na perna, copiou a prova inteira, inteira, inteira. E a pessoa aqui falou, eu não vou fazer igual todo mundo, ela vai ver isso. Eu morri de medo de alguém me pegar, não de fazer. E aí eu falei, quer saber? Vou passar inteiro no papel, cola inteira no papel e colocar dentro do ouvido. Na hora que eu falo que eu coloquei uma cola dentro do ouvido, o pessoal fica assim, mentira que você fez isso. Eu falei, coloquei aqui e ela não viu. E aí, de repente, ela virou e falou assim, você tá colando? Eu levantei a cabeça e olhei assim pra mentira.
Eu não tô colando. Uma falta de respeito com a professora, mas enfim, eu não gostava de fazer isso, mas eu fiquei muito indignada porque eu estava colando, mas não, ela não tinha prova, ela não tinha visto. E aí ela virou pra mim e falou assim: a sua mão está com cola apagada. Aí eu mostrei minha mão, falei: o quê? Olha aqui, minha mão não tá com cola apagada. E a minha mão sempre foi muito suada, ainda mais quando eu fico nervosa. Então eu falei: não, minha mão não está com cola. Ela tá assim, eu falei: não, olha aqui, a minha mão tá branquinha. Isso, a minha mão sua, não tem nem como eu escrever na minha mão. Mas você tá colando. Isso aí é cola apagada. Eu falei: onde tem cola apagada aqui? Não tem cola apagada aqui. Pelo amor de Deus. Eram as minhas veias, gente, que a mulher falou que a minha cola, que era a minha cola. E eu desci. Fiz o maior escândalo porque injustamente estava sendo acusada. Tudo bem que eu estava colando, mas não daquele jeito. E ela, enfim. E aí eu desci, escada abaixo, joguei a cola na hora que eu tava descendo a escada, que a escada da escola fazia assim. Então ela desceu por essa, eu desci por essa. E foi o maior rolo. Enfim, a coordenadora não acreditou em mim. Mas ela anulou só uma e depois fez outra prova, foi outro rolo. Mas sim, eu já colei. Essa não foi a única vez, mas essa foi a loucura. Tem outra também, se vocês quiserem. Eu posso gravar um vídeo de histórias da adolescência, algo do tipo. Ou histórias de escola, porque a gente era uma turma muito unida, assim, tem várias histórias boas pra contar. Então a gente tem contato até hoje. E muito bom, enfim, esse vídeo vai ficar enorme porque eu converso demais, né? Já até perdi aqui. 10 e última, graças a Deus, porque o tanto de história que eu contei, né? Quais erros de maquiagem que você cometia no início? Então, gente, eu não sou expert em maquiagem. Vocês podem ver que os meus vídeos geralmente não são umas maquiagens muito elaboradas. Eu faço maquiagem pro dia a dia. Até porque eu não gosto de... Tipo, eu faço maquiagem aqui, aí à noite eu quero sair, eu tô com a mesma cara, enfim. Mas... Até hoje também não sou profissional pra fazer maquiagem, então eu sempre cometo uns erros. Mas eu acho que o clássico era maquiagem subir a sombra muito, que eu tenho o olho caído, a pálpebra meio caída. E não aparece maquiagem, eu subia muito, mas eu não... ficava muito marcado. Eu não... Ai, gente, me fugiu o nome. Então ficava muito marcado. Eu tenho uma foto da minha missa de formatura do ensino médio, que eu tô com a cara horrorosa, parecendo um palhaço branco. E o pó era muito branco, claro, e a luz era amarela, então eu não vi. Era mais escuro o ambiente, eu não vi a tonalidade da minha pele, eu achei que tava uó. E realmente tava uó de horrível. Horrível com uma H, tá, gente? Não é com... Enfim. E o blush muito forte. Se eu achar a foto pra vocês, eu coloco vergonhosamente aqui ou no blog. Então, essas foram as 10 perguntas da tag Meu Passado Me Condena totalmente. Mas eu tenho muito orgulho de ter feito parte disso, que vou ter histórias pra contar pros meus filhos, pros meus netos. E assim, eu era uma criança muito lerda, porém uma adolescente, assim, muito palhaça, essas coisas. Não tinha muita vergonha, não sei como que eu consegui essa vergonha hoje em dia. Mas aproveitei bastante e eu não me arrependo, assim, das coisas que eu fiz. Acho que a gente tem que ter umas histórias boas pra contar. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Dá um joinha se você gostou do vídeo. Um beijo e até a próxima.